Pessoal, estamos aqui em mais uma edição do Framework Insights. Hoje a gente vai conversar com os dois convidados, Paulo Henrique e Adiel. A gente vai falar um pouco ali sobre os projetos que estão acontecendo com o IA, né? O que vem acontecendo de inovação e como isso também vem trazendo ali um pouco de desgaste em todos esses momentos dessas novas criações, né? Paulo Henrique, queria começar com você se apresentando. É um largo currículo, então vou deixar que você se apresente aí pra gente. Obrigado, Rafael. Sou Paulo Henrique Oliveira, da Linux Solutions, criei essa empresa há 27 anos. Solteiro sem filhos, sou carioca, mas há 5 anos eu moro em Campinas. E a nossa empresa basicamente trabalha com software livres, inovação, tecnologia em geral, Linux, né? Que basicamente hoje o Linux roda a internet e roda também IA, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse podcast. Legal. Adiel? Pois é, Adiel Rodrigues, tem um tempinho aí de gestão, consultoria em ERP, né? Muito focado em Legal Techs, né? E tem uma história aí boa pra gente contar aí. Legal. Bom, pessoal, apresentando para vocês, eu sou especialista de IA aqui na Framework, então é um assunto que eu tenho total interesse em entender aí, como vocês veem também. Mas queria começar conversando sobre o que vocês realmente conhecem muito a fundo e conseguir linkar isso ali com o tema de IA também. Paulo, eu queria começar entendendo com você ali como que conecta todo esse seu universo open source ali com a coisa da IA, né? Primeiro é interessante a gente contextualizar o que é IA, né? Todo mundo acha que a IA foi inventada em 2023 com o ChatGPT, né? Não foi. A IA foi inventada no Máquina de Turing, né? Aquele filme, não sei se você lembra, na Segunda Guerra Mundial. Todos os dias, os alemães mudavam a criptografia em 24 horas e os americanos tentavam descobrir a criptografia para ver onde ia cair a bomba. Né? Então ali já o Turing, que era americano, que tem um filme sobre isso, ele tentava desvendar isso. Ali ele inventou, ele pensou na máquina de Turing. A máquina de Turing seria uma máquina que pensaria mais que o ser humano. Né? Que todo mundo se pergunta, será que a IA vai pensar mais que o ser humano? Então ali começou a teoria da inteligência artificial, depois vieram as redes neurais, né? Então o que a gente vê hoje de inteligência artificial nada mais é do que a aplicação prática usando o hardware que chegou a ter possibilidade de rodar essa IA. Né? Então a IA em si já começou desde o início ali da computação em 1940, 50. Né? Então tem essa história toda. Né? Legal. E Adiel, como que você linka isso no seu universo ali de ERPs também? Como você linka a IA ali? Então, eu estava atendendo grandes empresas, né? Através de um contrato que a gente tinha com um grande software jurídico chamado ProJuris. E nesse atendimento às empresas, as empresas começaram a demandar muito projetos de inteligência artificial. E o ProJuris começou a colocar inteligência artificial nos seus produtos, tudo. E a gente começou a fazer esse projeto, essa transformação digital de introdução das empresas à inteligência artificial. Mas isso gerou a pulga atrás da orelha. Peraí, as pessoas estão com muita dúvida, muita ansiedade. Então, em paralelo, eu comecei a estudar para poder ajudar os clientes a tirar essas dúvidas, aquelas ansiedades todas. E aí, nesse estudo, eu desenvolvi alguns aplicativos, algumas plataformas que me deram uma base, né, para poder também ajudar os clientes. E aí, isso hoje tem ajudado em alguns projetos que a gente tem feito, mas que eu não vou antecipar, eu vou deixar fluir aqui o nosso pod. Boa, legal. Adiel, e assim, falando sobre esse assunto de adoção de IA nos projetos, né, a gente tem aí hoje um percentual de 88% das empresas, né, adotando a IA ali no uso, seja para alguma coisa relacionada a back-office, alguma coisa para acelerar algum processo dela interno, então tem 88% usando. Mas só 5,5% realmente está tendo ganho com aquilo. Por que você acha que isso está acontecendo? Eu acho que tem uma corrida para a IA, né? Como houve, né, o Paulo citou aqui na nossa prévia aqui, houve uma corrida na internet, lá nos primórdios, depois teve uma corrida para a web. Então hoje tem uma corrida para a IA, porque as empresas não querem ficar atrás, os profissionais não querem ficar fora do mercado, mas tudo tem os prós e os contras, as coisas têm que ser feitas com certa organização, com o mínimo de organização, principalmente em relação a custos. Então as pessoas começam a implantar com uma certa ansiedade, sem muito planejamento. A gente tem visto muitas empresas gastarem muito mais do que deveriam, porque não fizeram um planejamento adequado. Perfeito. Na sua visão, Paulo? Inclusive a gente também estava falando aqui, o Uber
O Uber em 3 meses gastou todo o orçamento de IA, né? Eu já entrevistei alguns profissionais, né, para trabalhar com treinamentos na minha empresa. E um deles, uma vez eu entrevistei, ele trabalhava numa grande consultoria brasileira, né? E trabalhava num grande banco. E ele falou que às vezes chega dia 20 e o token acaba. Aí eu fiquei com 2 dúvidas, né? Nossa, o banco não tem dinheiro infinito, entre aspas, né? Por que não paga mais? Não, claro, está dentro do orçamento. Em segundo, quando o token acaba, ele falou que o pessoal fica de braços cruzados. Gente, será que a gente está emburrecendo? Né? Porque assim, o cara é um programador, né? Então assim, terminou o token, tem que esperar dia 3 primeiro. Eu achei a situação tão engraçada. Então é importante a gente poder mesclar tanto a parte humana quanto a parte de TI de IA, né? Não pode esquecer uma nem outra. Legal. Cara, isso traz pra gente, assim, uma pergunta muito grande, né? Porque quando a IA surgiu, a gente falava muito na IA como um copiloto do desenvolvedor, de quem estava usando. E a gente vê cada vez mais os modelos de IA avançando, eles estão ficando mais potentes ali, eles estão entregando resultados melhores. Na opinião de vocês, a gente está vivendo um momento em que a gente está deixando a IA tomar mais conta, tomar mais as rédeas da situação e a gente está virando o copiloto dela? Como que vocês enxergam essa situação? Bom, eu acho que as pessoas estão tendo acesso aos créditos, aos tokens, né? Eles estão com ansiedade, existe uma ansiedade, mais uma vez, as empresas, né, estão com essa ansiedade, a gente via muito, eu vi, né, em 2025, as empresas, não, a gente tem que implantar IA, a gente tem que... Por quê? Mas para quê? Não estava muito claro ainda esses motivos, né? Então, para que você quer IA? Por que você quer IA? Tem algum projeto? Os projetos não estavam muito claros, até porque as coisas não estão muito claras nas empresas, né? Então, as pessoas começaram a querer criar agentes, criar recursos e tal, sem um planejamento muito claro, sem um objetivo muito claro, né? Então, eu acho que o melhor é que as pessoas deem um passo atrás, revisem os seus propósitos, realmente precisam implantar IA? Onde eu realmente preciso implantar IA? Para daí sim, né, ver onde faz sentido você ter uma automação, um agente, e onde não. Em alguns lugares o pessoal está forçando uma barra sem necessidade. Exatamente. Eu acho assim, na minha visão, daqui a pouco a gente não vai saber o que é IA ou não. Tá? Então a IA vai perpassar a TI. Tá? Então assim, hoje você ainda vê assim, um vídeo e fala assim, isso é IA. Não, isso aqui é um desenho de IA. Né? No futuro, você vai usar IA transparentemente. Então você vai estar numa comunicação no WhatsApp e ele já vai resumir o seu PDF. A pessoa vai ter um vídeo, vai resumir esse vídeo. Você quer mandar um áudio, você manda esse áudio e fala assim, você quer melhorar esse áudio. Então assim, você vai ter várias aplicações, que as planilhas, os documentos, tudo vai estar integrado. Né? Então você não vai saber mais, não vai mais existir IA. Vai ser só TI, para mim, na minha visão, entendeu? Então, assim, que você imagina essa coisa funcionando como um núcleo único. Isso. A coisa vai funcionar ali de uma forma muito natural, a gente não vai ver mais essa diferença. As pessoas que vão nascer, as novinhas, né, mais novas, assim, os bebês, as crianças que vão se desenvolvendo, elas vão aprender, né? Hoje tem essa discussão, né? Porque eu fiz mestrado, né? Fez faculdade também, né? E a gente tem que fazer uma tese, né? Então não tinha LLM, não tinha ChatGPT, tinha que ir na faculdade, na biblioteca e tal. E semana retrasada eu recebi num grupo de WhatsApp uma ferramenta que você colocava a sua tese lá e via quantos % era plágio de IA. Então teve várias pessoas que falaram assim, eu fiz na mão essa tese em 2000 e está falando que está 80%. Então até que ponto a IA está virando toda a inteligência da humanidade? Né? Então assim, é preocupante, porque assim, no futuro, todos os empregos que são com mesa, computador e ar-condicionado, a IA vai saber fazer. E como que você acha que a gente ajuda as pessoas a terem menos ansiedade com esse tema ou se preparar melhor para o futuro? Deixa eu fazer um comentário que eu achei muito interessante
Eu tive contato lá, a gente teve fazendo um evento em Ribeirão Preto e na preparação do evento eu fiz contato com algumas pessoas e eu encontrei uma psicóloga fazendo um trabalho de consultoria para grandes empresas na implantação de ERPs. E eu quis entender, né? Esse trabalho de psicologia, você é de informática? Não sou. Qual é a tua formação? ERP é difícil, tem que ter psicólogo mesmo. Mas qual é a tua formação? Mas você já vai entender. Qual é a tua formação? Não, eu sou psicóloga, prazo consultoria em psicologia mesmo. Mas qual era o propósito do teu trabalho? Não, porque no processo de transformação digital, eles fizeram um plano de apoio aos funcionários para lidar com a tecnologia. Eu achei sensacional esse trabalho da menina. Não é uma coisa ainda muito barata, mas eles eram grandes empresas, grandes projetos. Mas eles falaram assim, eles descobriram, analisaram, tem um estudo, que o processo de implantação de um ERP gerava essa ansiedade nas pessoas, de que vai perder meu emprego, que vai roubar meu emprego, como é que eu vou fazer. E aí, quando eles fizeram esse trabalho de consultoria, eles foram preparando as pessoas, primeiro, antes de implantar o projeto. Olha, a gente vai implantar um projeto, o projeto vai ser assim, 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 assado. O impacto esperado é esse. Pode acontecer isso, para preparar as pessoas para implantar o sistema. Então isso, só que isso assim, isso é uma exceção da exceção. Só que com certeza essa adoção da psicólogo com projetos de RP gerou economia e muito mais assertividade. Exatamente, o processo, as pessoas não ficaram ansiosas, as pessoas já sabiam o que ia acontecer. Quem não topava a ideia, a empresa já fez um mecanismo de transição para outras áreas. Então assim, foi fluido, mas é aquilo. Hoje, infelizmente, isso é uma raridade. Sim. A maioria das empresas não tem esse... E, na verdade, fica a dica, né? Para a galera aí, ó. Você que está implantando o sistema e está tendo essa ansiedade, a sua empresa, cara, dá uma pausa. Pega uma psicóloga, coloca no contexto para acompanhar a equipe, né? Eu não sei se a Framework tem hoje, hein? Mas aí fica uma dica legal. Legal. Não, porque às vezes vocês têm um monte de projeto ali, você está entregando, você está se preocupando muito com a parte tecnológica. Mas eu vou fazer uma defesa da Framework. Isso é uma coisa muito legal que eu descobri logo que eu conheci o Sander, ele contou sobre um local, eu não me lembro o nome do prêmio, é um Best Place to Work, né? Isso, né? Best Place to Work. Então, isso é legal, a cultura de um ambiente acolhedor, um local acolhedor em que as pessoas não se sentem ansiosas por causa da cultura. Isso também é um projeto legal. A Framework está ok, mas estou falando talvez os clientes da Framework, né? Porque a gente, nós como Framework, enfim, não trabalha com, mas se eu trabalhasse, nossa, eu quero entregar o projeto vai ser bem sucedido e eu vou fazer da melhor maneira, mais barato, mais estável. E aí você vai entregar e tal. Já aconteceu comigo, eu peguei um software livre, que é web, implementei num sistema de contabilidade, um software de GED, e, enfim, fizemos treinamento, configuramos e tal. No final ele falou assim, a gente vai cancelar porque o pessoal não se adaptou. E era um software que era pegar um arquivo e se arrastar, mas de repente a gente não sabe se tinha um processo lá dentro que o cara ficou com medo, com ansiedade, que o sistema ia tirar porque a gente sabe, né, que dentro das empresas às vezes existem alguns feudos, existem algumas... Enfim, normal, né? Então a pessoa achou, não, eu vou jogar todos os meus arquivos para esse sistema, não vou querer não. No fim das contas ainda foi necessária a adoção humana, por melhor que o sistema fosse. Olha, eu vou simplificar mais ainda a questão, que é uma coisa que eu identifiquei muito nos meus tempos aí, meus anos de consultoria RP, que é a comunicação. Se você consegue fazer uma comunicação, avisar, olha, vai ser assim, se as pessoas souberem mais ou menos o que vai acontecer, isso já diminui muito a ansiedade. Então, você diria que o importante nesse cenário que você viu aí foi a preparação das pessoas? Exatamente. Eu acho que a preparação básica, que é o que? A mais simples, que é a comunicação. Se você consegue fazer uma comunicação clara, assertiva, construtiva, que as pessoas, com antecedência de preferência, né, para que as pessoas saibam o que vai acontecer, isso já ajuda muito. Os sistemas as empresas mais simples conseguem, com uma comunicação mínima, minimizar essa ansiedade. E isso vale para a inteligência artificial também. Muito legal esse ponto de vista, cara, porque traz para a gente
realmente uma visão do entorno da coisa, né? A gente tem um núcleo ali funcionando, mas como que funciona o entorno daquilo? Só que tem o tal do human error, né? Tem um ser humano no meio da história. Não é só uma ferramenta, não é só um método, não é só um equipamento, não é só um NVIDIA. Cara, tem o human error, tem o ser humano no meio da história. Se você não olhar, e que eu, mais uma vez, né, parabenizo, né, a Framework aí, por ter essa cultura de, né, bacana, agradável, local bacana. Até para quem está visitando se sente muita vontade aqui. Então, parabéns a Framework aí. E isso eu achei fundamental, isso facilita muito a vida da galera. Porque a gente sabe que vão ter momentos de tensão, de muito estresse, de trabalho, mas se você tiver num bom ambiente de trabalhar, você vai conseguir superar isso. Exatamente. Muito legal essa visão, galera. Pensando um pouco no perfil técnico, eu queria conversar com você sobre isso, porque a gente tem uma discussão muito grande aqui na Framework hoje sobre os perfis que estão chegando, porque existem as pessoas que têm muito tempo de mercado e a IA chegou depois deles já estarem no mercado. Então eles tiveram um tempo de aprender as questões técnicas, entender como usar o ferramental e de repente veio a IA e eles conseguiram acelerar muito. Tem níveis de profissionais que já chegaram, começaram a entrar no perfil técnico com a IA. Então eles já aprenderam tudo que eles sabem hoje já com o uso da IA. E cria uma discussão interna nossa de como esse profissional vai conseguir chegar num nível bom. A IA está atrapalhando, está ajudando esse profissional? Como vocês veem essa na questão? verdade, existe uma discussão, não sei se vocês sabem, pessoal, que a IA está, entre aspas, matando os empregos júniores. Tá? Então, não sei quem foi que discursou numa universidade lá nos Estados Unidos, tem umas 3 semanas, e eu não sei se foi Elon Musk, não sei quem foi, ele foi vaiado, tá? E tinha cartaz abaixa IA, porque o profissional que está saindo da faculdade agora, que é um júnior, né, além de ele ainda tentar achar um estágio e tal, e a pessoa está falando assim, olha, eu não vou te dar estágio porque a IA já faz o que você faz. Só que tem uma discussão seguinte, se nunca tiver júnior, como é que a gente vai ter pleno e sênior? Então, assim, os plenos e os sêniors um dia vão morrer ou vão se aposentar. E como é que os novos júniors vão virar plenos e sêniors se a gente não contrata júnior que está tudo sendo feito pela IA? Então, quando eu fiz faculdade, na verdade fiz no técnico, vamos dizer no técnico mesmo, eu chegava 2 horas antes ali no estágio, pegava um livro, começava a ler. Então todo mundo que já foi estagiário, né, que negócio ralar, tem até as brincadeiras lá, os trotes, manda pregar um negócio que tem nada a ver, sei lá. Mas assim, a gente cria a casca e vira, aí depois é promovido para Júnior 2, pleno e sênior. Mas se você pegar tudo que você tem que passar para o estagiário e a IA faz... Eu estava conversando hoje, a gente fez uma live no Instagram hoje com uma colega nossa, e a gente estava conversando justamente sobre isso, né? As empresas têm as empresas estão, os processos de iniciais da atividade, da carreira, normalmente, muitos têm sido substituídos por inteligência artificial. No entanto, a empresa mais do que nunca precisa dos profissionais pleno e sênior, né? Porque a gestão da IA, ela precisa de gente experimentada. Então você vai ter que ter o profissional iniciante, nem que seja num processo de maturação, né? Nem que seja realmente colado ali num sênior, num pleno, para passar por um período de maturação, para que adquira essa base necessária para chegar no nível que as empresas precisam, né? Então, de uma forma ou de outra, né? Mas realmente, isso aí não tem muito jeito, né? Infelizmente, essa necessidade da empresa fazer essa transição de cargos e carreira, e aí mais uma vez envolve o pessoal de recursos humanos, né? Nós temos uma grande amiga, Daniele Trechal, né? Que é especialista em recursos humanos, um beijo, Dani. Uma pessoa, ela se especializou em mão de obra de tecnologia, né? Justamente por isso que as empresas de tecnologia têm dificuldade em contratar essa mão de obra, né? E ela se especializou nisso, e porque realmente o mercado, né? A mão de obra de tecnologia está passando por essa transição, e também as outras áreas, muitas outras áreas estão sendo impactadas por IA, né? Sim. A gente vê a área de tecnologia, geralmente, quando o assunto é realmente IA, a gente sempre vê ela sendo a primeira a ser impactada,
tem ali os primeiros retornos, as primeiras desilusões também, né? Então é uma área amplamente testada quando chega uma inovação. Mas tem outras áreas muito mais Essa era a minha pergunta, né? Me conta um pouco sobre isso. Desculpa te cortar, para marketing, né? Por exemplo, alguém fazer um site, hoje em dia faz um site com comando, fazer uma logo, né? Uma marca, né? Hoje em dia, não vou fazer marca, você custa, sei lá, R$5.000 para fazer uma marca, mas eu vou lá no GPT, no Gemini e faço uma marca, né? Então, eu vou falar uma coisa que saiu uma pesquisa na Sequoia Capital. Sequoia Capital é uma das maiores empresas de investimentos do mundo, tá? E eles falaram o seguinte: tudo que for SaaS, né, um dia a IA vai vir e vai acabar com o SaaS. Então, por exemplo, misturando um pouquinho aqui, tivemos uma entrevista da maior empresa de TI do Brasil, que é uma RP, e perguntando assim: e a IA? Você está com medo? Não, a gente está com medo. Eu acho que não vai dar problema, porque primeiro que o Brasil toda hora muda imposto, então para eles está tranquilo, nenhuma IA vai conseguir acompanhar o tributário do Brasil, né? Esse aqui sabe bem disso. Mas voltando a essa questão da Sequoia Capital, ela falou o seguinte: os trabalhos do futuro, as empresas do futuro vão ser empresas de serviços com IA. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você é uma empresa que faz marca, né, logomarca, por exemplo, você é uma empresa de marketing, estuda, aí vamos lá, vamos refazer uma marca da Framework, por que a marca é roxa, o que segue e tal. Antigamente você demorava 1, 2, 3 meses para fazer isso, né? Agora você faz em uma semana. Então, assim, e você pode ter a ferramenta, você pode até vender essa ferramenta para alguém fazer a logomarca, mas as empresas não querem fazer a logomarca, elas continuam querendo uma empresa que faça a logomarca, mas que possa usar a IA. Então a empresa fazia em 3 meses, agora ela faz em uma semana. Entendeu? Eu peguei esse insight, né? Além disso, eu vi esse estudo, mas também uma menina que eu estava seguindo no YouTube, que ela fez tipo um concorrente do Lovable, né? E ela começou a mostrar para um monte de gente, o concorrente do Lovable brasileiro, né? Aí todo mundo achou que legal, que legal, que legal. E aí ela conversou com o Rafael Melagres, né? Que é um dos sócios lá da VBDA. E aí o Rafael: por que você não faz um serviço disso? Aí as pessoas, elas não querem usar a ferramenta, elas querem o serviço que aquela ferramenta dá. Então as pessoas não querem usar a IA, elas querem o produto da IA. Perfeito. Quem quer usar IA, quem tem 20 anos de idade, 15 anos de idade, que é técnico, que vai lá fazer lá e vai fazer. Mas o dono das empresas, os gestores, eles querem a transformação que é a causa. Nossa, que legal agora. Eu outro dia ouvi um vídeo que o cara deu um comando e saiu um jogo de tiro. Né? Porque agora tem um tal de loop, que é um negócio seguinte. Você dá um comando, você fala assim: quero um jogo de tiro. Aí você pede para separar em vários agentes e pede para criar outros agentes que vão supervisionar o trabalho do agente. Você cria uma estrutura de agentes para poder gerar fazer o serviço, e você cria uma estrutura de agentes que supervisionam a gente. Supervisionam os agentes. Quando ele separa, a constante para parar era quando o cara que está supervisionando aquela tarefa fale que está impressionado. Então ele pegou o comando do jogo e falou assim: um faz uns desenhos ali, o outro faz a arma, o outro faz o negócio. Então, assim, cada agente fez um negócio e tinha os supervisores. Então, assim, legal, bacana fazer isso, é bacana. Mas, no fundo, a empresa que fabrica jogos, ela quer fazer mais jogos em menos tempo, com mais dinheiro. Então, no futuro, as empresas que vão suceder bem, não é a empresa que tem uma ferramenta de IA. É uma empresa que usa a IA para entregar serviços para os clientes, né? A transformação. A minha visão e a visão da Sequoia Capital, que é uma das maiores empresas de investimento, que investe em vários fundos de venture capital nos Estados Unidos. Concorda com essa visão, Adiel? Como que você vê isso? O que acontece? As empresas elas estão ficando cada vez mais complexas, né? Não é só o jogo, não é só a área, os desenvolvedores, o marketing também. A IA ela acabou se expandindo em muitas áreas, né? A gente tem
feito aí um roadshow aí ao Brasil, conhecendo muita gente de inteligência artificial, muita gente boa de inteligência artificial, e a gente tem visto a IA impactando a área, o agronegócio, a gente tem visto a IA impactando, ele falou, a questão tributária do Brasil. A gente em Cuiabá conhecemos até dois especialistas e até foi engraçado, eles eram sócios e eles foram participar de um evento junto com a gente, eles tinham sido sócios. Um desenvolveu um produto de inteligência artificial, né, que é no caso que é o que ele falou, ou seja, ele entrega um serviço para o mercado e a outra, ela contrata uma ferramenta de mercado. Ela, tipo assim, os dois estão usando IA, só que um como contratante e o outro como fornecedor de serviço usando uma ferramenta. Então, assim, os caminhos são muitos, né? Então, assim, como ele falou, muita gente não quer o produto em si, a ferramenta em si, ele quer consumir o resultado daquilo. Só que, mais uma vez, né, para que você tenha esses serviços ou essas ferramentas, né, tudo tem que ter muita parcimônia. A gente tem visto muita gente, né, investindo tempo e dinheiro, desenvolvendo produtos que o cara se apaixona pelo produto, não pela dor do cliente. As pessoas não querem produto, as pessoas querem que você resolva o seu problema, como ele falou. As pessoas querem um problema resolvido. Se você vai usar IA, se você vai usar qual ferramenta, não importa, eu quero que você resolva o meu problema. Para não dizer que não tem, existe é até uma coisa que muita gente está revisando, eu quero que resolva, mas eu quero que use IA. Às vezes o cara bota que quer que use IA, coisas que não precisaria. Mas enfim, isso é outra discussão. Mas isso que você falou me dá um gancho muito legal de um assunto que eu queria entrar, que é exatamente essa adoção que gera não chegar no resultado esperado, né? As empresas adotam ali IA, aí coloca no processo, todo mundo da empresa agora tem ali uma licença para poder usar IA, vamos performar mais. Na hora que vai ver os números, os resultados, identifica que teve um ganho pequeno, bem menor. Uma despesa grande. Uma despesa grande que não, exatamente, um ganho tão pequeno que não condiz com o investimento feito. Exatamente. Como vocês veem assim, isso acontecendo? Como que a dica que vocês podem dar aí da experiência de vocês, que a empresa pode pensar um pouco mais nesse ponteiro de vamos ver performance, vamos pensar antes de adotar? Como que vocês veem esse cenário assim? Vamos pensar um pouco antes de adotar? O que dá para fazer aqui para a gente tentar ter os melhores resultados? Para o investimento valer a pena mesmo. Não sei se você viu o vídeo, consumo muitos vídeos, que um especialista de IA estava falando que ele tinha ido almoçar no dia anterior com o cliente, que o cliente chegou para ele e falou assim, cara, estou muito feliz. Falei, o que houve? Comprei 4.000 licenças de Cloud Code, botei para todo mundo da empresa. Contando assim como se tivesse feito, pronto, agora a gente vai usar IA, né? Comprou a ferramenta, né? Cloud Code ou qualquer outra. Aí o cara falou assim, tá, mas e aí? E agora? Não, já comprei, né? Tipo assim, né? Então assim, a IA, ela amplifica, né? Amplifica a coisa ruim e a coisa boa. Então assim, se você não tiver processo, acho que antes de você trabalhar a IA nas empresas, você tem que trabalhar processos, fluxos, organograma, toda a parte de organização. Porque você vai gastar e vai fazer besteiras com coisas que... Ou você vai automatizar um projeto, um fluxo errado. Né? Então, acho que antes... Eu não sei onde é que a gente estava também, que tinha eu não sei se eu conhecia ou... hoje está tendo muita demanda de pessoas que trabalham com fluxo de trabalho, que trabalham com organização, com automação. Isso é pré-IA. Né? Pré-IA. Como é que funciona? Chega um lead na sua empresa, como é que você faz hoje? Eu coloco na planilha. Eu grito no WhatsApp, eu mando no WhatsApp, eu grito, lead novo aí, dá uma olhada. Então assim, como é que você vai automatizar isso? Se você não tem um processo, né? Então, eu acho que é isso. As empresas, elas, como o Adiel falou, quiseram botar IA de qualquer maneira, né? Mas não estão estruturadas. Eu acho que tem uma diferença aí, né, que eu acho que as pessoas estão confundindo entre botar IA no seu dia a dia, na sua operação e entender o que realmente eu preciso, entendeu? As pessoas estão partindo para colocar IA de uma forma não tão planejada, quando na verdade eles deveriam investir algum tempo entendendo o que realmente eles precisam e onde faz sentido botar IA, entendeu? Aí sim, entendeu? Então eu acho que
uma consultoria adequada de entendimento do que se precisa, do que não se precisa. Reúne um petit comitê, um grupo, né, um específico para ver, gente, onde faz sentido, onde não faz sentido. Porque, reitero, né, em 2025 a gente conversava com os clientes, grandes empresas, não é porque está no nosso plano diretor de informática, né, o PDI, o famoso PDI. Lembrando que a TI não tem que estar em IA, IA não tem que estar na TI, já começou errado. Pois né? é, não, está no nosso PDI que a gente tem que implantar IA. Enfim, não estava muito claro para as pessoas o que era. Talvez até no documento tivesse adequado, mas quando você levava para as pessoas, isso não estava muito claro como que devia ser, como não deveria ser. Então, realmente, eu acho que esse processo de transformação digital tem que ter um planejamento adequado. Até por uma questão que eu acho que o propósito, que acho que a gente até comentou aqui antes, é a questão do famoso ROI. Quanto que eu vou investir, qual o resultado esperado? Né? Eu vou ter retorno, mesmo que o resultado seja aprendizado. Ok, se eu tenho um ganho de aprendizado, se eu tenho um ganho de mudança de cultura, de transformação de cultura de algumas áreas. Eu trabalhava muito por consultoria na área de jurídico, departamentos jurídicos, e o departamento jurídico costumava ser um dos últimos departamentos a ser informatizado, por causa de todo um histórico, toda uma questão até legal também, o pessoal demorou muito a se informatizar. Então, realmente, é um departamento que o pessoal demorava. Mas estava todo muito ansioso com essa questão, entendeu? Realmente, então, esse processo de transformação é necessário ser feito com parcimônia, olhando para o ROI, olhando o que eu quero ter ganho de resultado efetivo, de aprendizado. Muito legal essa visão de vocês. Pessoal, um ponto que a gente vem trazendo aqui para dentro da Framework também, que são de estudos recentes que a gente vem trazendo para analisar, são alguns apontamentos que o Gartner traz para a gente dos gargalos mudando de lugar, né? Então, assim, a gente tem ali pontos de uma esteira de uma empresa, né, que segue um processo, que estão avançando porque a adoção da IA está maior, e aí o gargalo está indo para outros setores, que a adoção é menor. Qual que é o recado que vocês deixam assim, para esses pontos que ainda não tem essa aceleração tão grande? Né? O que vocês colocam como o principal ponto a ser analisado para as empresas para conseguir essa adoção em todas as etapas ali, para conseguir acelerar o processo como um todo mesmo? Na verdade, eu acho que o ideal é você começar com as áreas que são mais rápidas de adoção de IA e que vão gerar maior lucro. Então, naturalmente, você vai ter um ganho dentro da empresa, né, mais rápido. Então, áreas como marketing, próprio TI, que já são áreas mais antenadas, de repente vendas, atendimento, né? Então, acho que comercial, marketing, TI são áreas que são mais, naturalmente, mais rápidas de ser implementada a IA. E naturalmente as outras áreas vão aos poucos absorver esse interesse da empresa de adotar IA. Acho que vai ser um processo. Foca no que dá certo primeiro, igual sempre falar com meus funcionários, né? Você vai fazer vestibular, você tem que pegar a questão que você está mais fácil para fazer, né? Faz a questão mais fácil ali, segunda mais fácil, vai ganhando confiança. Então todo projeto, assim como qualquer coisa na sua vida, uma prova de vestibular, de Enem, um projeto que seja, começa pela parte que é mais fácil, você já tem uma entrega, já mostra, olha que legal, a gente demorava aqui, sei lá, 100 horas para a gente fazer uma venda, agora a gente demora 50, a gente economizou tanto, pô, legal, a empresa está crescendo e tal, então na minha área eu vou atender. Agora você começar logo para mais difícil, né? Então fica difícil. Eu fiz essa pergunta para fazer uma provocação logo na sequência aqui para vocês. E aquela pessoa que está vendo o trem passar ali, está vendo o bonde passando, não está conseguindo se conectar, está vendo a coisa acontecer, todo mundo da área usando, ao redor dela todo mundo usando IA e ela não está conseguindo se conectar. Então, aí é o que eu ia falar, né? Assim, nesse ponto eu faço um paralelo muito grande com o próprio ERP, que é uma coisa que eu conheço bem, e que é o mesmo problema. Se você não conseguir, não fizer um trabalho de comunicação, de engajamento das pessoas antes de falar ou de ERP ou de IA, tanto faz, você não vai ter essa pessoa, porque às vezes a pessoa não vai, ela não quer, ela já não quer, entendeu? Então assim, eu vi muito projeto, como o Paulo até citou agora há pouco, eu vi muito projeto que o pessoal tentou, eu até estava pensando antes do nosso podcast, uma analogia, é que nem o casamento arranjado. Ó, você tem que usar IA. Cara, mas eu não quero. É a mesma coisa com o RP, era a mesma coisa. Chegava as pessoas, você tem que usar RP. Cara, mas eu não quero.
Mas aí é que tá. Tem coisa que é opcional, tem coisa que não são. Então, assim, cara, a gente vai ter que usar. Então, assim, e aí essas pessoas, aí é uma questão realmente que tem que ver, eu acho que entra uma questão da cultura, do RH, a cultura da empresa, de como lidar com essas pessoas que às vezes não querem continuar aqui. Tem gente que foi para casa, tem gente que se aposentou, tem gente que mudou de área, enfim, aí acontece, são coisas que entendeu? Mas é importante que dentro da empresa você tenha a maioria. Agora, né? na maioria das vezes, pelo que eu pude verificar, a questão da comunicação, do esclarecimento, que muitas vezes as pessoas têm medo do desconhecido, têm medo do novo, medo de que algo vai tirar ela da função. Isso no mundo jurídico foi muito comum. As pessoas tinham medo de que vai informatizar e vai me tirar a minha função de analisar um processo, de analisar. E isso, na verdade, não é assim, mas que a pessoa vai ter que mudar o jeito dela de trabalhar, vai. Então, assim, duas coisas que eu falo, e eu acho que vale tanto para o RP quanto para o IA, é o quê? É a questão do ser humano, tem que lidar, você tem que comunicar, tem que ter um ambiente bacana de trabalhar e, quem sabe, até ter uma consultoria. Né? E que muita empresa contrata uma consultoria psicológica para fazer uma transição de um projeto específico. Né? E a outra coisa é a qualidade dos dados, que é uma coisa que a gente não falou tanto aqui, mas é muito importante. Né? A qualidade, e vou falar ainda um pouco mais, a qualidade e a segurança dos dados. Que a palavra segurança abre um leque de muitos assuntos que não vai dar para falar nesse podcast aqui, mas a qualidade e a segurança dos dados. Se você tem um olhar para isso, você consegue transitar para o outro lado. Porque senão é o seguinte, se você pegar um dado ruim e jogar na IA, você vai ter um resultado ruim. Entendeu? Então, assim, e se você botar um dado, um processo inseguro, e jogar na IA de uma forma insegura, sem os devidos cuidados com segurança, você vai começar a ter uma série de problemas, inclusive de reputação, que eu acho que é o problema mais grave que existe, que é irrecuperável. Uma reputação quebrada, né? É isso. É difícil de difícil de recuperar. Né? Com certeza. Pessoal, é muito legal ver essa visão de vocês, tanto do que está acontecendo, quanto já prevendo ali o que está por vir. Queria entender de vocês aí como vocês podem ajudar a comunidade, o que vocês estão vendo aí que realmente dá para conectar as pessoas, trazer mais para perto, trazer essa visão de vocês aí que é muito interessante, com uma carreira larga e muito longa aí que vocês têm também. Acho que seria interessante saber como vocês conectam essas pessoas, como traz elas para perto mesmo. Interessante você falar isso, porque a gente, quando começa, o pessoal de TI, quando tem uma novidade, ele começa a entrar no grupo de Telegram, no grupo de WhatsApp, de repente assina uma lista de e-mail, né, para o pessoal mais antigo, né, hoje a lista de e-mail quase ninguém usa mais, mas tem muita gente que ainda usa, e aí fica todo mundo ali na frente da tela, né, e aí assim, não tem esse contato, né, essa troca de experiência. Então, pensando nisso, algumas listas que eu frequentava, o pessoal assim, quando é que vai sair nosso encontro da comunidade, quando é que vai sair? E assim, cara, a gente precisa juntar esse pessoal de IA, entendeu? Ver as novidades, às vezes um está usando uma coisa, outro está usando outra, mas o que você está usando para cá? Pô, legal, o cara volta para casa, né? Então ele tem uma ideia, troca uma ideia, às vezes tem um cara que dali vai surgir uma amizade, vai surgir uma parceria para sempre, ali por muito tempo. Então, foi uma coisa meio que ad hoc, eu sou uma pessoa muito planejada, mas, enfim, surgiu a oportunidade, aí eu estava conversando um pouco com a Diel também. Falei assim, eu já faço eventos de networking, né, bastante tempo, com empresários de TI, e pensei assim, cara, a gente precisa fazer um evento de IA, porque está tendo essa demanda e o pessoal está precisando disso, e o pessoal quer sair da frente do computador e quer trocar uma ideia. Então a gente meio que começou começando, vamos dizer assim, né, e a gente fez o primeiro justamente em Fortaleza, que era uma comunidade que a gente seguia lá, uma comunidade Artificial Valley, o Flávio Carneiro, um abraço para o Flávio, nosso parceiro. Abraço, Flávio. E aí eu fui também um grande incentivador do evento, né? Porque na verdade a gente chegou lá e fez o que ele precisava fazer, né? O que ele queria fazer, né? Então a gente fez isso e a gente pegou e fez o primeiro evento que a gente criou, que chama-se AI Executive Summit, tá? Então a gente fez em Fortaleza para cerca de 80 pessoas, depois a gente fez para Recife, cerca de 60 pessoas também, de lá a gente foi para Ribeirão Preto, também 60 e 80 pessoas ali na média, em Ribeirão Preto, e depois Cuiabá. E depois a gente veio para o Rio de Janeiro, foram mais de 120 pessoas, e daqui a 2 dias, né, esse podcast é gravado, mas daqui a 2 dias, quando sair, talvez saia antes, talvez saia depois,
mas vocês podem acompanhar no Instagram, no site, a Executive Summit. E a gente vai ter em BH, aqui, né, na cidade sede da Framework, né? E daqui a semana que vem a gente vai estar em Vitória, depois a gente vai para o Sul, Joinville, Porto Alegre e Curitiba. E ano que vem a gente está com bastante perspectivas de aumentar isso aí no número de cidades e tal, e até começar a nichar em algumas áreas. Então a gente vai fazer um evento, a Executive Summit Security, a Executive Summit Health, então várias áreas específicas. A gente vai, e também, eventualmente, algumas empresas que precisem fazer um evento de sensibilização, porque ele falou tanto de sensibilização, comunicação. Então a gente, sem querer vender o nosso trabalho, mas enfim, a gente pode chegar numa empresa grande ou média que precisa sensibilizar para IA, a gente consegue fazer uma Executive Summit in company, né? Então a gente traz especialista de governança, traz especialista do que é IA, como é que funciona a IA, então a pessoa perde o medo da IA, aparece uma pessoa falando assim, você não vai ser demitida, você vai ser reaproveitado, então a pessoa fica mais tranquila. Então a gente já está começando a fazer isso nas empresas. Então assim, o Executive Summit, depois ele pode explicar um pouco mais como é que funciona, ele veio para conectar as pessoas e fazer uma comunidade muito mais presencial. Inclusive o nosso evento, às vezes a pessoa pergunta, vai ser gravado? Não. A gente não quer que seja gravado. Apesar de ser um evento de TI, a gente quer que realmente a pessoa vá para o evento. A pessoa aproveite o evento, né? A pessoa se conecte. Né? E com isso a gente está criando uma grande comunidade. Isso. A galera está vindo uma galera boa, o Framework está apoiando aí, graças a Deus. Tem outras empresas também, né? Isso. Conta um pouquinho como é que é o evento. Não, pois é, o evento surgiu, né, a partir do Paulo, né, tem o Grupo TI Brasil, que é um grupo já que tem 2.000 pessoas, né? E o Paulo faz eventos há mais de 11 anos, né? E esse ano, através da nossa amiga Daniele Trechal, ela falou, pô, o Paulo está querendo fazer eventos, eu podia ajudar ele e tal. Aí a gente se conectou, fizemos, né, esses eventos. Poxa, Mira, podia ter desistido, né? Podia ter desistido, né? Não, mas assim, eu tava no hype. Senão a gente não estaria aqui. Senão a gente não estaria aqui. Pois Eu tava no hype da inteligência artificial também, por causa de toda essa história toda, né? Estudando e correndo atrás, desenvolvendo algumas coisas. A Executive Summit tem isso, de conectar pessoas presencialmente, entendeu? Então a gente tem essa coisa. E uma coisa que eu gostei muito, eu vou falar mais uma vez, da Framework foi isso, essa coisa das pessoas se acolherem, de ser esse ambiente acolhedor. Então o ambiente, no nosso evento a gente procura ter isso, de se conectar as pessoas e fazer negócio também. Tem um cara lá que, poxa, eu gostaria de conhecer, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas era um corretor de seguros lá de Ribeirão Preto. Ele queria conhecer André Inácio, diretor lá do Ciesp, de Ribeirão Preto, um cara que ajudou muito a gente lá. E ele queria conhecer o André Inácio. Poxa, eu queria muito conhecer. E a gente foi lá e apresentou ele, fizemos uma conexão. E o André falou, eu vou te ajudar. Então assim, a gente tem conseguido trazer pessoas bacanas, celebridades, né? O professor César Taurion esteve no Rio de Janeiro agora, um cara que participou do projeto Watson da IBM. O César Zanquetin, que é o representante brasileiro na ONU, esteve lá em Recife. A gente teve o Silvio Meira, deu um apoio para a gente em algumas indicações. O professor Zé Macedo, também muito famoso lá no Nordeste. E eu queria deixar um beijo especial para o pessoal do Code Crab, que foi um grupo de jovens de Recife que montaram uma comunidade a partir do nosso evento. Então, um orgulho que eu tenho, hoje a Framework está celebrando ainda os painéis, o Dia do Estagiário. Sim. Parabéns aos estagiários no dia 18 aqui, que é o dia que a gente está gravando, né, 18 de agosto. Né? Então, parabéns aos estagiários, parabéns à Framework por comemorar esse grupo que não está extinto. Viva o estagiário! O Júnior ainda tem seu lugar. O Júnior ainda tem seu lugar. E como é que é o evento hoje? É uma taxa? Então, vamos lá. Ações práticas, né? O evento a gente abre normalmente às 12h30, né? Para o pessoal poder fazer o credenciamento. Já começar o network, entre 12h30 até 1h30, que é a hora que a gente abre o evento. É um momento de network, a pessoa poder já se conectar, já conhecer pessoas. A gente faz a abertura oficial às 13h30. E às 14 horas a gente tem o primeiro painel, que dura 1h30. Temos um coffee break, mais meia hora de network. 4 horas nós começamos o segundo painel. Em paralelo a esses painéis, no primeiro painel nós temos 2 palestras técnicas, que o pessoal começou a pedir já desde Recife, palestras técnicas. Então o pessoal que gosta mais de escova bit, o pessoal que gosta de ferramenta, produto e tal, tem também. Então o pessoal pode ter esse acesso a ferramentas, estratégias, produto, etc.
Então, nós temos 2 palestras técnicas em paralelo ao painel 1, 2 palestras técnicas em paralelo ao painel 2, que começa às 4 horas. Ao final, o pessoal ele tem aquele network final e depois também fazemos um happy hour, porque a gente gosta de network. A gente também gosta de se divertir, né? E a gente gosta de se divertir um pouco também. Por isso que casou bem com a Framework. Não, é uma vibe muito bacana. Eu acho que quando a gente esteve aqui com o Sander, um abraço pro Sander, que foi quem a gente teve o primeiro contato, né? O Sander fez um receptivo maravilhoso sempre aqui. E, cara, como você falou, casou bem. Então, não foi casamento arranjado, mas deu muito certo. Muito legal. E é isso, assim, na verdade a gente só faz negócio com nossos amigos, com o inimigo não. E não sei se vocês conhecem aí a Lei Universal de Marketing. Você conhece a Lei Universal de Marketing? Não. Conhece a Lei Universal de Marketing? Fala aí. A gente só compra qualquer produto. Com quem a gente é amigo, é. A gente só compra qualquer produto depois que a gente vê sobre o produto 3 a 5 vezes. Então, por exemplo, finge que isso aqui é uma Coca-Cola, tá? Então você nasceu lá, está crescendo e tal. Aí, vamos dizer que você não tem a família. Aí alguém te dá uma Coca-Cola. Não quero. Você seja um índio, sei lá, uma pessoa. Não quero Coca-Cola. Agora você passa, vê na televisão no Natal, lá no vídeo assim, do Natal. Aí você chega na padaria, tem a Coca-Cola. Você vê o cara tomando. Você entra na internet, tem a Coca-Cola. Daqui a pouco você quer Coca-Cola. Então, assim, isso funciona com qualquer venda de serviço ou produto. Então, assim, a framework, a pessoa nunca viu a framework. Não, mas a framework está gravando podcast. Não, a framework tem no Instagram. A framework tem nas redes sociais, lá no Facebook, no Twitter. Eu recebo um mail da framework. Encontrei a framework está desenvolvendo um evento de IA. Aí fui no evento. Então, assim, daqui a pouco eu falo assim, posso fazer um negócio com a framework? Então, assim, quanto mais pontos de contato você tiver, maior possibilidade de você fechar negócio. Isso aí em qualquer área da vida, tá? Isso não é só negócio, é casamento, é amizade. Então eu sou muito favorável ao seguinte, tem um livro, alguém conhece o livro Nunca Almoço Sozinho? Nunca almoço sozinho, eu vou falar. É um best-seller, depois é uma indicação de livro, isso é podcast da minha cultura. Nunca Almoço Sozinho. Você precisa ler o livro todo, pode pegar a ideia na internet, né? Na verdade é o seguinte, ela é baseada na cultura do Vale do Silício. Não sei se vocês conhecem a cultura do Vale do Silício, o Vale do Silício é um local pequeno ali na Califórnia, que concentra muito startup, né? E existe muita colaboração. Tá? Então, por exemplo, eu e a Adiel, a gente tem 2 empresas de Linux, nós somos concorrentes. Mas eu ligo para a Adiel, vou almoçar. Aí o Adiel senta comigo, ele fala, minha empresa está faturando tanto, minha empresa não sei o quê, estou com problema tal. A Adiel fala assim, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente troca ideia, a gente se ajuda, aperta a mão e volta para a empresa e continuamos concorrentes. Eu tenho um amigo que ele faz assim, né? O nome dele é Wallace Lopes. Ele fala assim, quando eu encontro pessoas que dizem que não vão sentar na mesma mesa porque são concorrentes, eu falo, cara, junta e faz um pequeno cartel. Então, faz uma reserva de mercado. Por uma questão de ponto de vista. É uma questão de ponto de vista. Então, para finalizar o Nunca Posso Sozinho, né? É o seguinte, eu tenho um costume, há vários anos, de pelo menos uma vez por semana eu faço um almoço, um churrasco, um almoço, conheço gente. Porque imagina você fazendo isso potencialmente em 50 semanas no ano. Ali, tá vendo? Mais uma dica de coach agora, ó. Sai de casa, liga para um amigo seu que você não vê há muito tempo, vai tomar um café com uma pessoa diferente, vai escutar, entendeu? Nossa, eu tenho 300 cursos de IA, eu tenho 300 certificações, mas o dia que você ficar desempregado, o dia que você precisar vender mais, o dia que você... Se você não conhecer, né? Sim. Tem uma moda agora, que eu estava conversando só para fechar, com o meu vendedor hoje, que é Founder Let Grow, né? Que o dono tem que aparecer, né? Ele tem que estar malhando, ele tem que estar te filmando lá, né? É uma forma também. Por que as pessoas estão filmando lá o cara malhando? Né? Ou com o bebê de 1 ano de idade? Eu acho um pouco de exposição demais, mas tudo bem. Cada pessoa... Por que as pessoas estão fazendo isso? Porque ela quer que toda hora veja o Paulo. O Paulo, consome o Paulo, olha para a cara do Paulo, o Paulo está com a sobrancelha cortada e tal. Por quê? Porque na hora que vai comprar do Paulo, o Paulo já é uma pessoa familiar. Quando você está numa festa, você não procura alguém, um amigo? Você não fica assim quando você está no show, quando você está na festa?
quando você está na rodoviária, quando você está num lugar assim. O ser humano é assim, ele procura os conhecidos, quando ele sai da caverna... Um rosto conhecido. Entendeu? Então é isso, nossa, eu fiz uma junção. Você fez uma saladinha, mas tá tudo bem. Mas chegamos lá. Né? Então, para voltar a falar do evento já. Então a gente incentiva muito que as pessoas façam, vá nos eventos. Presencialmente. Vá nos eventos presencialmente e conheça as pessoas. Legal. Faça network. Eu demorei a aprender a fazer network. O bichinho do network me mordeu, agora não largo mais. E só faz bem fazer network. A gente está começando a juntar gente, vai vir um amigo que eu conheci, né, que já estava para falar comigo lá, que é o Marco Lagoa, né? Um abraço, Marco Lagoa. Deve estar chegando em BH semana que vem, amanhã talvez. Ele é de São Paulo, ele já faz evento online. Ele falou assim, nossa, Paulo, você é tudo que eu queria ser. Um outro amigo que está vindo também, queridíssimo, Álvaro França também, está chegando amanhã também. Então assim, aí tem um amigo meu que faz aniversário hoje, daqui a pouco a gente vai sair, vai jantar com ele, que ele é do Rio. Então imagina, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte e poder cantar. Roberto Carlos já falava uma coisa que é verdade. Porque quem são as pessoas que mais... Vamos falar um pouco financeiramente, né? Quem são as pessoas que mais ganham dinheiro? São os atores e os jogadores de futebol, os jogadores de tênis, jogadores não sei o quê. Por quê? Porque eles têm muitas pessoas olhando eles. Comunidade gigantesca. Tem muitas pessoas olhando ele. Então eles têm audiência. E hoje... Tem demanda. Por exemplo, hoje o Instagram é a nova TV. Né? Então se a pessoa tem 10 milhões de pessoas olhando ela no Instagram, ela vai fazer uma campanha, vai espirrar e vão ter 10, sei lá, vai ter 1 milhão de pessoas olhando ela espirrar. Né? Então, voltando a essa questão da audiência. A gente não pode ter 1 milhão de pessoas, ainda não. Ter 1 milhão de pessoas, mas a gente pode ter 1 milhão de amigos. Isso é bom. Boa. Pessoal, muito legal o papo. Dava pra gente ficar conversando por muitas horas. Eu falei pra você. Ele avisou. Mas queria fechar aqui o nosso papo com vocês dando uma breve fechamento mesmo, falando como não se iludir com a inovação. A gente falou muito sobre inovação, a gente falou muito... É muito bom falar sobre o que dá certo, é muito bom quando as coisas realmente acontecem, mas também a gente tem que se preparar para a verdade, né? Quando a gente chega ali para aplicar as coisas, é importante a gente fazer aquilo dar certo. Eu acho que algumas pequenas dicas que a gente passou aqui hoje. Foque no principal, foque no que é mais fácil primeiro, foque nas áreas que são mais interessantes, trabalhe os processos antes, trabalhe os fluxos de trabalho. A IA vai amplificar o que é ruim, vai amplificar o que é bom. Então são pequenas dicas que a gente passou aqui, comunicação, psicologia. Aprendi com ele hoje, psicologia. Talvez eu contrate um psicólogo, porque eu fiquei... Pô, mas por que o cara não... Porque a gente que é técnico, né? Nossa, o sistema é tão bom. Né? Sim. Por quê? Porque não teve comunicação anterior, não teve psicologia, né? Tudo bem, um projeto é pequeno, mas imagina você num projeto grande. Um RP, como você falou, que é um projeto de milhões. Né? Então são algumas pequenas dicas, né? O preço do retrabalho é maior. Se você começar certo, é melhor. Então, eu penso nesses 2 pontos principais, que são as pessoas principalmente. Tanto as pessoas que vão ter que ser engajadas no projeto, quanto as pessoas que eventualmente talvez não sejam engajadas. Né? E tratar essas pessoas com respeito, né? e dignidade e tudo mais. Então esse processo de transição é importante. Se comunicar, ouvir, ter essa cultura como a gente tem na Framework. E falando um pouco mais tecnicamente, o cuidado com os dados. Né? O cuidado com os dados é importante. E aí eu volto, né? tanto pela questão da qualidade do projeto, pelo sucesso do projeto, quanto na reputação das empresas. Porque um dado mal gerido, ele pode ter um problema de reputação que muitas vezes é difícil de recuperar. Muito bom. Pessoal, muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Giel. Eu que sou uma pessoa técnica, eu estou com a cabeça fervilhando aqui. Vocês me deram muitas informações que eu não paro para pensar muitas vezes. Agradecer vocês por essa aula aqui dada hoje. Obrigado ao Framework, né? Por estar acolhendo a gente. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, chegamos ao fim aqui de mais um Framework Insights e até a próxima.